Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu sou missionário Geraldo Trindade e gostaria de falar sobre o que Jesus ensinou sobre o divórcio e o segundo casamento. Se você tem dúvida a respeito desse assunto, eu gostaria de falar, passando aqui o que Jesus falou, o que ele ensinou a respeito do divórcio e do segundo casamento. Marcos capítulo 10, versículo 10 a 12, está escrito assim: E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo. E ele lhes disse: Qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E, se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Eu estou falando do que Jesus ensinou sobre o divórcio segundo o casamento. Não é o que eu inventei, é o que Jesus ensinou e está aqui na Bíblia. E eu vou ler mais textos. Lucas 16, verso 18. Está escrito assim: Qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido, adultera também. Vou ler mais textos. Romanos 7, verso 2 e 3. Está escrito assim: Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, livre está da lei do marido, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. No capítulo 7 de Romanos, Paulo não está tratando do assunto do casamento, mas é inegável que nesses dois versículos traz este ensinamento, que se a mulher, ou vice-versa, abandonar o homem e casar com outra pessoa, está cometendo adultério. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, 11 e 39. Está escrito assim: Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Agora o verso 39 da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, primeira carta. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor, ou que seja um servo do Senhor. Estou sendo objetivo aqui, você pode conferir na sua Bíblia. Vamos ler também Malaquias 3, verso 13 a 16. Malaquias agora é o último livro do Velho Testamento. Só abrir Mateus e voltar. Malaquias 2, verso 13, diz assim: Deus falando através do profeta Malaquias: Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis: Por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, da tua aliança. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito? E por que somente um?
ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e não seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, odeia o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Aqui Deus está colocando o divórcio é igual à violência. Os sacerdotes do Velho Testamento, que eram os pastores do Velho Testamento, eles se divorciavam das suas mulheres, divorciavam da sua mulher e casavam com outra. E aí eles choravam, oravam, ofereciam sacrifícios e Deus rejeitava. Por quê? Porque eles estavam em adultério, estavam cometendo essa violência, rejeitando a mulher da sua mocidade. E ele diz aqui que odeia, aborrece o divórcio, assim como odeia a violência. Vamos ler mais aqui, Mateus 5, 31 e 32, que diz assim, Jesus falando: também vos digo, também foi dito, qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite ou divórcio. Eu quem? Jesus. Eu, porém, vos digo, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, está fazendo ela cometer adultério. Por quê? Porque vai casar com outro. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. É Jesus que diz, Mateus 5, verso 32. Vou ler mais um texto e vou falar da exceção que está na sua mente aí, né? Mas vou ler aqui Mateus 19, 9. Está escrito assim: eu quem? Jesus, vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Aqui, esses dois textos de Mateus, são os únicos textos, e também Coríntios 7,15, que aparentemente dá legalidade para divorciar e casar de novo se houver traição, houver o adultério. Mas eu não vou entrar em detalhes, mas eu quero te explicar rapidamente que, observe que Mateus 19,9, Jesus usa duas palavras. Ele disse que se o homem deixar a mulher, não sendo por causa de prostituição ou fornicação, e casar com outra, ele comete adultério. Observe que tem essas duas palavras, prostituição e adultério, neste texto. Veja bem, essa traição aqui, Jesus está falando do casal de noivos que a noiva cometia prostituição. Ela traía o noivo. No caso de José, por exemplo, se Maria tivesse grávida de homem, José poderia anular o compromisso que ele tinha com ela e casar com outra. Ele não estaria cometendo adultério, porque eles não eram uma só carne. Eles eram noivos. A palavra prostituição que Jesus usou aqui no original é porneia, que se refere à relação sexual de uma pessoa solteira. Adultério, no original, é moicheia. Jesus está usando a palavra porneia, que se refere à relação sexual de uma pessoa solteira. A palavra da exceção aqui, eu não vou entrar a fundo, porque senão vai ficar muito grande aqui o vídeo.
mas eu sei do que eu estou falando. Eu vou resumir o seguinte: a exceção aqui, Jesus está falando o seguinte: se a noiva trair o noivo, então o noivo, no caso lá em Israel, tinha um compromisso muito sério de noivado, ele poderia desfazer esse compromisso e casar com outra, que ele não estaria cometendo adultério. Esta é a interpretação correta do original, e como eu disse, em uma outra oportunidade eu posso entrar mais a fundo sobre isso. Mas é disso que Jesus está falando, que permite a pessoa, nesse caso lá em Israel, abandonar a mulher e casar com outro, porque eles não eram uma só carne ainda. Jesus não está se referindo aqui ao adultério, à relação sexual extraconjugal. Ele está falando da traição que aconteceu entre o casal de judeu noivos. É disso que Jesus está falando. Eu creio que deu para você entender aí. E uma outra oportunidade eu posso explicar com mais detalhes sobre isso. Mas eu creio que deu para você entender. Mas eu quero ler aqui mais um versículo ainda. Que fala, que muitos usam para permitir o divórcio segundo casamento. É 1 Coríntios 7, verso 15. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Muitos ensinam aí usando esse texto dizendo que se a mulher aceitar Jesus ou vice-versa, e o outro não acreditar em Jesus e exigir a separação, está dizendo que essa pessoa está livre para casar com outra pessoa. Porque está escrito aqui, neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Não está sujeito à servidão não significa que está desfeito o compromisso do casamento e que pode casar com outro. Não está sujeito à servidão significa que o irmão ou a irmã não é obrigado a abrir mão da sua fé em Jesus para manter o casamento com o incrédulo. Ele não tem que abandonar Jesus para manter o casamento. Se a outra pessoa quer ir embora porque o seu cônjuge aceitou Jesus, que vá. Mas aqui não abre espaço para o segundo casamento, porque senão seria um texto contra todos os demais textos da Bíblia que proíbe o divórcio segundo o casamento. Seria um texto anulando os outros textos. E isto não é aceito na ciência da interpretação das Escrituras. E entraria em confronto com o verso 10 e 11 que Paulo falou. Todavia aos casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, se houver uma situação como essa, que é obrigado a se apartar, se separar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Eu não quero entrar em detalhes, mas eu creio que só de eu estar citando os textos aqui já vai dar para iluminar um pouco aí, para você entender do que significa, mas eu posso explicar com mais detalhe. Então, vamos ler mais aqui, Hebreus 13, verso 4. Estou gravando aqui esse vídeo só para dar uma clareza, para você saber onde é que está escrito, mas não dá para a gente entrar em detalhe, porque senão vai ficar muito grande o vídeo aqui. Mas só de eu citar os textos já dá para você ir meditando aí. Hebreus 13, verso 4 diz assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros Deus os julgará. Observa que aqui tem essas duas palavras, prostituição e adúlteros, que no original é
porneia e moicheia. Se a palavra prostituição e adultério fosse a mesma, significasse a mesma coisa, não faria sentido essas duas palavras estarem juntas em um mesmo texto. Aliás, a gramática diz que a conjunção e difere as palavras. Aqui diz prostituição e aos adúlteros. Essa conjunção e diz que as palavras são substantivos diferentes e têm significado diferentes. Portanto, a palavra da exceção que Jesus usou para o segundo casamento, permitindo, não é a palavra adultério, mas é prostituição ou fornicação, que se refere ao ato sexual cometido pela moça antes do casamento. É relação sexual pré-nupcial. É essa palavra que Jesus usou para a exceção. E não adultério, que é traição após o casamento, relação sexual extraconjugal. Mateus, ou seja, é Mateus 15, verso 18 e 19, Jesus falou que do coração procede adultério e prostituição. Essas duas palavras são diferentes. E tem que entender essa diferença, porque é por causa de não entender essa diferença, é que muitos pastores estão interpretando Mateus 19:9 como permissão para divórcio segundo o casamento no caso de adultério, de traição. Mas a Bíblia, nesses textos, não foi escrito, esses textos não foram escritos em português, foi escrito em grego. E o grego não traz a palavra adultério como exceção para o divórcio segundo o casamento. O grego traz a palavra fornicação ou prostituição, que se refere ao sexo cometido pela noiva antes do casamento. Por causa disto, o noivo podia anular o compromisso que tinha com a noiva e casar com outra. É disso que Jesus está falando. Se Jesus diz que do coração procede adultério e prostituição, significa que são palavras que têm significado diferente. E essas Bíblias que trocaram essas palavras, elas estão adulteradas. O texto está adulterado. Adultério e prostituição são duas palavras que têm significado diferente e muitas editoras tiraram a palavra correta, a tradução correta de Mateus 19:9, que deveria ser prostituição ou fornicação, e colocaram adultério ou infidelidade conjugal ou relação sexual ilícita. Esse texto está adulterado e por causa disso os pastores estão interpretando que no caso de divórcio pode divorciar e casar de novo. No caso de adultério, melhor dizendo. Eu não tenho muito tempo aqui para entrar a fundo, mas se alguém quiser saber a fundo, pode entrar em contato, que eu posso explicar mais a fundo sobre isso, com a graça de Deus. Isso é sério. Por que é sério? Porque se a pessoa divorciou e casou de novo, a Bíblia nesses textos está dizendo, não sou eu, é a Bíblia. Jesus está falando que essa pessoa cometeu adultério. Se você lê em Apocalipse 21, verso 7 e 8, Apocalipse 22 e verso 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9 a 11, Malaquias 3, verso 5 e 6, Hebreus 10, verso 30 e 31, você vai ver nesses textos escrito que os adúlteros não herdarão o reino de Deus, serão lançados no inferno. Então isto é muito sério. Esses textos que eu citei, você pode ler, está bem claro que os adúlteros não irão morar com Deus. Se a pessoa divorciou e casou de novo,
Jesus está falando que cometeu adultério. E se é solteira e vive a vida sexual, como diz aqui em Hebreus 13, verso 4, que Deus vai julgar os adúlteros e os prostitutos, os fornicários. Fornicários são pessoas que não são casadas e vivem a vida sexual. E adultério é relação sexual fora do casamento. Esses textos que eu citei, Apocalipse 21, verso 7 e 8, Apocalipse 22, 15, 1 Coríntios 6, verso 9 a 11, diz que os adúlteros e os prostitutos não herdarão o reino de Deus. Eu estou falando aqui o que Jesus deixou escrito na Bíblia a respeito do divórcio segundo o casamento, e você pode conferir aí os textos que eu citei, que esta é a verdade e eu não posso falar outra coisa. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de falar mais, mas creio que só de você ler esses textos aí, o Espírito Santo já vai te fazer entender. Atos 17, verso 30 e 31 diz que Deus não quer condenar o pecador pelo pecado que cometeu no tempo da ignorância, mas ele tem que arrepender. E arrepender significa abandonar o pecado. Então, se casou, separou e casou de novo, cometeu adultério. Deus vai perdoar o seu adultério se você abandonar o seu adultério. Arrepender significa abandonar pecado. Se você diz que arrependeu, mas continua tendo relação sexual com outra pessoa, sendo que o seu primeiro cônjuge está vivo, você está no adultério ainda. Né? Arrepender é decidir parar de pecar. Agora, aí entra o sentimento. Ah, mas como é que essa pessoa vai viver? Uma pessoa nova? Meu irmão, minha irmã, Deus não vai mudar a sua palavra para aliviar a consequência das más decisões, das más atitudes que nós tomamos. Se nós tomamos uma má atitude, independente se eu conheço a verdade ou não, eu vou sofrer as consequências. Se eu colocar o meu veículo na contramão, pensando que eu estou na mão certa, eu vou sofrer as consequências, vai ter batida de frente. Deus não vai mudar a sua palavra só para aliviar a minha barra, porque eu tomei decisões erradas na vida e agora Deus tem que mudar a sua palavra para que eu não sofra. Ele não vai fazer isso. Está escrito aí em Gálatas 6 que tudo que plantarmos iremos colher. Você não nasceu divorciado, você divorciou porque você tomou atitudes erradas na vida e Deus não vai mudar a palavra dele. Isso é muito sério, mas se eu não falar o que eu entendo aqui desses textos, Deus vai cobrar de mim. Então eu estou falando o que está aqui na Bíblia. E eu sou sincero, nem gosto de falar desse assunto, mas como pregador do Evangelho eu tenho que falar desse assunto, porque hoje o divórcio segundo casamento está sendo aceito pela maioria das igrejas. E como fica a palavra que Jesus deixou escrito? Deus perdoa quando há arrependimento, e arrepender significa abandonar pecado, decidir não pecar mais. Atos 3, verso 19 diz: arrependa e converta. Arrependa e abandone o pecado para que sejam apagados os vossos pecados. Provérbio 28, 13 está escrito que quem esconde o seu pecado nunca vai ser feliz, mas quem confessa o seu pecado e abandona alcança misericórdia. Deus perdoa os nossos pecados se a gente confessá-los e abandonar. Aleluia! Portanto, fica aí essa palavra. Eu gostaria de falar diferente, mas não posso falar diferente. Você que é líder de igrejas aí e está usando Mateus 19:9 para falar que pode casar de novo no caso de adultério, você está enganado e enganando. Porque no original, Jesus não falou isto.
Jesus falou, você pode pegar o grego e estudar, você vai ver que lá tem uma palavra que se refere ao sexo cometido pela moça antes do casamento, e não ao sexo cometido por uma mulher casada. Jesus está falando que se a noiva traísse o noivo, ele poderia anular o compromisso que ele tinha com ela e casar com outra. É disso que Jesus está falando. Então abra seu olho, porque Tiago 3 está escrito que se nós ensinarmos errado, iremos prestar conta desses ensinamentos. Então cuida das suas ovelhas, porque Jesus vai prestar conta. Você vai prestar conta para Jesus de cada ovelha que está na sua mão. Você gosta de pegar o dízimo e a oferta, né? Pois é, a responsabilidade de cuidar dessas almas é sua, é tua. E se você não cuidar bem, Atos 20, 17 ao 34 diz que você vai prestar conta de cada alma que for para o inferno, porque você não teve coragem de falar a verdade. Viu? Então fica aí essa palavra. E que Deus possa te abençoar. Você vai estar diante do juiz para prestar conta de cada alma que foi para o inferno porque você não ensinou, com medo de perder o dízimo e a oferta do povo, com medo de perder o dinheiro do povo, com medo de perder os aplausos. Então você não prega a verdade, você não ensina a verdade. Toma cuidado, porque você pode perder a sua salvação, e vai perder se você não ensinar tudo que esse povo aí precisa saber. Se é preguiçoso, não quer estudar a Bíblia, para conhecer a Bíblia, então vai plantar batata, que você vai ganhar muito mais. Mas se você é um homem de Deus, conhece a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, ensina a verdade por amor, Jesus é contigo. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Eu sou o missionário Geraldo Trindade. A minha fala não foi em meu nome, foi em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus.